Ok, já está a gravar. Muito bem, então mais uma vez bem-vindos todos os que já chegaram e os que estão a chegar. O meu nome é Filipe Raposo. Eu interesso muito por este tema da meditação, do mindfulness e nos últimos tempos, em particular, o tema da ansiedade. Eu dou cursos de meditação, faço um programa mesmo dedicado à gestão do stress e da ansiedade, é o programa MBSR, que significa Mindfulness Based Stress Reduction, o programa de redução de stress baseado em mindfulness. Dou também um programa centrado em autocompaixão. Para além disso, sou psicoterapeuta. Então, nestas realidades, o que tenho estado a assistir nos últimos tempos, em particular agora com a pandemia, tem sido assim um aumento enorme assim de pessoas a sofrerem com ansiedade. Um, Estes relatos chegam de várias formas e com diversos impactos na vida das pessoas, mas é um facto que a ansiedade está a ser uma dificuldade cada vez maior para as pessoas no dia a dia. Eu tenho aqui uns números que gostava de começar por lhes citar para dar assim uma dimensão de até que ponto é que isto está a tornar-se já uma segunda pandemia. Um, então, segundo dados da OMS, estes são de 2017, ainda antes da pandemia, referiam que, a nível mundial, cerca de 970 milhões de pessoas sofrem de um distúrbio mental. E o número destas pessoas com algum quadro de depressão ou ansiedade tem estado a aumentar nos últimos anos a um ritmo de 40%. Em Portugal, a situação é mesmo muito problemática. Então, segundo os dados do Infarmed, é o país da OCDE com o maior consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos. Um estudo do Infarmed refere que, este estudo de 2017, foram vendidos cerca de 28.300 embalagens diárias de ansiolíticos, sedativos e hipnóticos, tendo o consumo estado a aumentar de ano para ano. Nesta situação já da pandemia, a Organização Mundial de Saúde prevê que, na ausência de medidas preventivas, cerca de um terço da população mundial venha a desenvolver algum tipo de perturbação mental, em particular problemas relacionados com ansiedade e depressão. Então isto traça-nos aqui um cenário de até que ponto é que a ansiedade está-se a tornar também assim uma crise que faz parte já da nossa cultura, faz parte assim do nosso modo de estar e que tem um impacto enorme nas nossas vidas, não é? Traduz depois num sofrimento enorme. Então, é um bocadinho por causa de tomar consciência deste tema da ansiedade que eu me propus então a trazer-lhe aqui um workshop que junta dois conceitos, junta a ansiedade, portanto vou falar um pouco sobre a ansiedade, e junta depois também a possibilidade de mindfulness como uma ferramenta que nos pode empoderar no sentido de gerir este stress e a ansiedade. A ideia não é deixarmos de ter stress na nossa vida, não é possível, isso é irrealista, isso é achar que a experiência de estar vivo não vai ter de vez em quando desafios, não vai ter agitação emocional ou mental, não, isso não é bem por aí. Tem mais que ver com a forma como nos relacionamos com esse stress, até que ponto é que esse stress nos desorganiza e nos causa mais ou menos sofrimento. Então, o foco está mais em encontrar forma de sermos maior do que o nosso stress, criarmos um espaço maior do que esta ansiedade. Então, para falar um bocadinho sobre ansiedade, e porque estamos todos aqui com o mesmo objetivo, no fundo todos nós queremos estar bem, queremos ser felizes, todos nós queremos encontrar algo que nos traga um bocadinho de tranquilidade nas nossas vidas. Eu vou começar por lhes contar um conto. Então, contam os contos, não sei se é verdade, mas eu acredito que sim, que num reino muito longínquo, há muito tempo atrás, havia um rei que tinha tido um reinado muito próspero, muito pacífico, que é assim um bocadinho difícil de acreditar, atendendo ao historial enfim, da nossa coletividade humana, mas sim, vamos acreditar que houve assim um reinado muito próspero, muito longo, muito pacífico. E este reino, no final assim da sua vida, este reino, no final da sua vida, queria deixar assim um legado assim valioso aos seus filhos. Queria-lhes ensinar o que era a verdadeira tranquilidade. E então propôs assim um desafio
a todos os artistas do reino, a todos os pintores do reino, que trouxessem ao fim de alguns meses assim, um quadro que pudesse ilustrar o que é a verdadeira tranquilidade, o que é este conceito da tranquilidade. Então passaram-se estes meses, chegou o grande dia da exposição, todos os artistas de todos os cantos do reino foram trazendo os seus trabalhos, houve assim uma grande exposição, e o rei foi-se debruçando sobre cada trabalho, e é verdade que haviam trabalhos fantásticos, haviam quadros magníficos, com paisagens serenas, com pôres do sol sobre lagos que refletiam montanhas, com águas cristalinas, haviam quadros que refletiam riachos que passavam por baixo de florestas magníficas, haviam praias muito serenas, com ondas mesmo assim tranquilas, e tudo aquilo realmente remetia para a tranquilidade. Mas o rei sentia que faltava ali qualquer coisa, não é bem isto ainda. E depois de percorrer todos os trabalhos, ele reparou que havia um quadro que estava ali, escondidinho ali num canto, que não estava em exposição. Então ele quis saber, então, mas porquê é que mostraram todos estes quadros e parece que há ali um trabalho que está ali escondido? Quer ver aquele trabalho? Os súbditos apressaram-se logo, não, majestade, aquilo é um trabalho que você não vai querer ver isto não tem nada a ver com tranquilidade, isto foi pintado ali pelo louco da aldeia, então isto não tem mesmo nada a ver com o que pretendemos. Não, mas eu insisto, já que vi tantos trabalhos, quero ver também mais este quadro. E então mostraram o quadro perante o rei e realmente aquilo parecia não ter muito a ver com tranquilidade, era assim um quadro medonho, de tons assim carregados e escuros, assim com um litoral cheio de ondas, revoltas com falésias escarpadas, o céu carregado de nuvens e trovoadas, e realmente aquilo era assim assustador, era medonho. Mas o rei debruçou-se um bocadinho mais sobre o quadro e de repente é mesmo isto. Isto é que é a essência da tranquilidade. Os súbditos estavam incrédulos. Mas como é que é possível, majestade? Onde é que aqui consegue ver tranquilidade? Reparem bem neste quadro. Então, no meio daquela confusão toda, havia ali um espaço entre as rochas em que se via uma mãe gaivota a alimentar duas crias. No meio de toda aquela confusão, havia ali espaço para alguma paz no meio daquilo. E isto é a essência da tranquilidade. Portanto, a tranquilidade não tem a ver com vivermos vidas completamente pacíficas, serenas, porque isso é impossível, isso é irrealista. A experiência de estar vivo e de ser humano é feita de altos e baixos. Todos nós vamos navegar ondas, às vezes violentas, que vão nos varrer completamente o nosso interior, a nossa vida. E, portanto, a tranquilidade conquista-se muito internamente através de recursos, através de criar espaço para estar com os grandes desafios da vida. Então, gostava de começar aqui a partilhar com vocês aqui alguns slides. Então, a proposta deste workshop divide-se em 3 momentos. Vamos ter aqui um momento em que vou falar um bocadinho sobre a ansiedade, o que é isto, como se manifesta. Portanto, é quase como que o diagnóstico desta aflição que chega a todos nós. Depois vou propor aqui o que poderá ser considerado uma terapêutica ou, enfim, recursos que podemos desenvolver na nossa vida, entre os quais o mindfulness. E é importante perceber que o mindfulness eu não estou a trazer aqui como uma panaceia para todos os males, não estou aqui a vender como uma cura para a ansiedade, mas considero por experiência pessoal que é uma ferramenta que pode ser poderosíssima, é uma ferramenta que aliada a uma série de outras abordagens pode realmente fazer a diferença, porque é uma coisa que nos empodera, é algo que só depende de nós desenvolver. E depois, por fim, o prognóstico, falar um bocadinho também o que é que podemos esperar com esta prática continuada, levada assim mais a sério, da meditação e do mindfulness. Então, a ansiedade. A ansiedade, para já, convém perceber que é uma resposta natural, não é algo que não deveria estar a acontecer. E, na verdade, é algo que nos liga e que é transversal a todos os seres humanos. Se há coisa que nos liga a todas as outras pessoas é esta experiência de stress. Então, stress, por definição, é esta percepção de ameaça física ou psicológica, acompanhada também de uma percepção de que não vamos estar a conseguir dar resposta a esta ameaça, não vamos conseguir ter recursos adequados. Então,
importa perceber também que o stress não só faz parte da vida, como um certo nível de stress até é algo benéfico, é algo que nos faz sentir-nos vivos, é algo que nos faz trazer aquela motivação para lidar com os desafios, para ir para a vida. Quando o stress começa a ter um nível de intensidade muito grande, ou quando o nível de stress é prolongado no tempo, durante muito tempo, e faz com que o nosso sistema nervoso se desorganize, aí sim começamos a falar da ansiedade com impacto nocivo, com impacto negativo. Então, esta ansiedade no fundo, é algo que todos nós sentimos em algum momento da nossa vida e é quase como que um espectro, que pode ir desde uma ligeira agitação. Eu neste momento estou perante assim uma série de pessoas, não é, que estou a fazer uma apresentação e estou a sentir alguma ansiedade. Isto é perfeitamente natural. Então a ansiedade pode ir desde uma ligeira agitação até aos temidos ataques de pânico. E o sistema nervoso autónomo, o nosso sistema nervoso tem assim um impacto central nesta gestão da ansiedade. Eu já vou falar um bocadinho sobre isto. Portanto, o sistema nervoso e a forma como nós nos fomos desenvolvendo e evoluindo em termos biológicos ao longo de um processo de milhões de anos, levou a que o nosso sistema nervoso seja de facto um sistema muito nervoso. Nós somos os descendentes daqueles primatas que habitavam as savanas e somos os descendentes daqueles que tinham os sistemas nervosos mais nervosos, ou seja, aqueles que tinham respostas de sobrevivência mais adaptados e que estavam mais sintonizados com os perigos, com o que poderia vir a correr mal. Nós somos os descendentes desses e não é por acaso então que nós ressoamos tanto com o que pode vir a correr mal. E a ansiedade tem muito a ver com isto, tem muito a ver com uma projeção de algo que poderá vir a correr mal no futuro. Então, o sistema nervoso desenvolveu-se de forma a ter assim uma série de respostas que nos permitem manter a salvo, permitem valorizar a nossa sobrevivência. Muitas vezes isto é a custo do nosso bem-estar e da nossa qualidade de vida, mas a verdade é que é um sistema que é muito eficiente para manter-nos a salvo. Então, o primeiro nível de resposta, que é muito primário, é muito ligado com o nosso sistema reptiliano, tem a ver com uma resposta de luta ou fuga. Nós, perante uma ameaça, real ou imaginária, isto é um aspecto também a ter em consideração, que é o nosso sistema nervoso reage a estímulos e a situações de ameaça percepcionada de forma real, portanto, coisas que nos estão realmente a acontecer, mas também podem ser do nosso espaço mental, ou seja, um pensamento de que algo vai acontecer tem o mesmo impacto e dispara o mesmo tipo de respostas de luta e fuga. Quando a resposta de luta e fuga não é suficiente para fazer face à ameaça, quando o nível de intensidade é tão grande que o nosso sistema nervoso já não consegue dar resposta, aí passamos para o colapso, ao congelamento. E ao nível das nossas vidas, calhar todos nós já passámos por estas situações, e em particular agora com a pandemia, assistimos muito, eu pessoalmente passei muito por estes vários estágios. Um primeiro estágio em que estava muito mobilizado para responder a esta nova ameaça. Depois percebi que com o confinamento não havia muito por onde lutar ou fugir. Depois cheguei a um ponto em que até sentia uma certa apatia, uma falta de energia e senti-me já um bocado para o congelamento. Então, importa perceber que o sistema nervoso tem um impacto enorme na forma como nós percepcionamos as ameaças e como, no fundo, temos a nossa experiência de ansiedade. Para fazer face à ansiedade, importa falar aqui de uma coisa que é do senso comum. Todos nós já sabemos isto, mas ainda assim vale a pena relembrar. Temos uma tendência a esquecer de que a ansiedade está muito ligada com o nosso bem-estar físico e mental, com a nossa resiliência emocional. E isto conquista-se através destes pilares de autocuidado. Em primeiro lugar, o descanso, cuidarmos da nossa qualidade do sono. A alimentação, ter uma alimentação minimamente cuidada, em particular alimentos com muito açúcar, comidas processadas,
têm um impacto muito direto no nosso sistema nervoso. Acabam por desorganizar bastante o nosso sistema nervoso e tirar-lhe um bocado a capacidade de autorregulação. Exercício físico é uma coisa que é mesmo central, é mesmo importante, o mínimo de exercício físico, nem que seja só fazer uma caminhada. Eu conheço, um amigo meu fala de um psiquiatra que para os seus clientes, para os seus pacientes, nunca recomenda medicação antes da pessoa fazer algum exercício físico. Isto para mim faz todo o sentido. Quer dizer, se não estamos a cuidar do básico, dos pilares básicos de autocuidado, porque ir já para a medicação quando, se calhar, é uma possibilidade que quando todas as outras coisas não são suficientes. Cuidar também da nossa conexão social, dos vínculos. Ok, com a pandemia é necessário algum afastamento físico, mas isso não representa afastamento social. Não representa deixarmos de estar conectados com pessoas, nem que seja através do Zoom, como isto que estamos a fazer, mas com, com pessoas com quem tenhamos ligações significativas, tem um impacto muito regulador no nosso sistema nervoso. É das coisas que mais sossega o nosso sistema nervoso, é o contacto com pessoas, é a conexão, é o sentirmos ouvidos e vistos, em particular com pessoas com quem nos sentimos seguros. As práticas do momento presente, que trazem integração mente-corpo e trazem regulação emocional. Um dos exemplos é o mindfulness, a prática da meditação, o yoga, tai chi, enfim, todas as práticas que nos ajudem a trazer um regresso ao momento presente, um regresso a sintonizar com o corpo. Tudo isso traz uma autorregulação ao nosso sistema nervoso enorme. Depois gestos diários que nos nutram, todos os dias fazer qualquer coisa por nós, seja fazer um chá que nos sabe bem, ou tomar um banho de água morna, ou, enfim, de fazer um desenho, cantar, tocar, qualquer coisa que sentimos que nutre talentos nossos. Cuidar também dos conteúdos mentais que consumimos, tudo aquilo em que a nossa consciência entra em contacto tem um impacto no nosso inconsciente. E tendo em conta que o que se passa na nossa mente tem um impacto no nosso sistema nervoso, então importa também cuidar destes conteúdos. Evitar, se calhar, se sofremos de ansiedade, evitar ver filmes de terror, evitar ver conteúdos sensacionalistas, ver demasiadas notícias dramáticas. Então, cuidar um bocadinho da qualidade e quantidade dos conteúdos que consumimos. Manter rotinas, isto é fundamental. O nosso sistema nervoso gosta muito de hábitos e de rotinas. Em particular, para quem está em teletrabalho, pode acontecer muito esta experiência de os dias começarem a ficar repetitivos. Parece que os dias começam a ser iguais todos uns aos outros. E há pessoas, eu sei de pessoas que se levantam, nem sequer tiram o pijama e vão para a frente do computador, o que é terrível. Isto começa a haver aqui uma mistura enorme entre a nossa vida pessoal, o que é profissional. Começa a haver aqui uma confusão enorme. E então, quando falo aqui de rotinas e hábitos que são bons para o nosso sistema nervoso, não tem a ver com isto. Não tem a ver com tornarmos os dias todos iguais uns aos outros. Não, mas tem a ver com, por exemplo, as horas do sono, de levantar e de deitar, tendencialmente serem sempre os mesmos, as horas das refeições tendencialmente serem sempre as mesmas, as horas em que fazemos alguma coisa assim por nós, seja uma meditação, um yoga, uma caminhada, tendencialmente serem os mesmos. Isto traz alguma consistência, alguma previsibilidade ao nosso sistema nervoso. Isto é uma coisa que regula muito. Isto é um bocado como aquilo que as crianças, quando são bebés, precisam. Elas precisam também de uma certa rotina, horas de dormir, horas de comer. É tal e qual a mesma coisa. O sistema nervoso necessita disso. E, por fim, reconhecer a eventual necessidade de um apoio profissional. Há muitas coisas que nós podemos fazer por nós, e descrevi aqui uma série delas, mas também é preciso a humildade e a abertura para perceber que em algum momento da nossa vida poderemos precisar de um apoio profissional. Seja uma visita a um psiquiatra, seja psicólogo, um psicoterapeuta. Então é necessário também perceber que isto é uma coisa que é perfeitamente natural e é preciso tirar um bocado o tabu desta busca de ajuda profissional, porque o que está em jogo, ao fim e ao cabo, é a nossa vida, é o nosso bem-estar emocional,
o nosso e o das outras pessoas que estão à nossa volta também. Deixem-me só aqui interromper o compartilhamento, só para ver, ainda estão todos comigo, está tudo acordado ainda. Eu vou-lhes propor trazerem a atenção um bocadinho ao corpo. Vou-lhes propor aqui um pequeno exercício para despertar um bocadinho, para isto não ficar uma coisa muito aqui em cima do cabeção, para mantermos um certo nível de contacto com aquilo que estamos a receber e connosco mesmos também. Então, vou convidá-los a fecharem assim as duas mãos, assim à frente. Então, numa das mãos vamos esticar um mindinho, na outra mão vamos esticar o polegar. E agora vamos fechar as mãos e vamos alternar. A que tinha o mindinho passa a ter o polegar, a que tinha o polegar passa a ter o mindinho. E vamos repetir isto. E ao início isto é um bocado confuso. É perfeitamente natural. Estamos a aprender uma competência nova. O nosso cérebro está aqui a aprender. Então é perfeitamente natural enganarmos ao início, isto ser uma coisa confusa. Ajuda a trazer sentido de humor. A brincadeira é das coisas mais fantásticas para a aprendizagem. Quando nós não temos medo de errar, aí sim podemos aprender. Temos segurança para aprender. Oi? Também já me estava aqui a enganar. Ok. E a pouco e pouco podemos ir fazendo devagarinho, até irmos conseguindo, a pouco e pouco, criar esta competência. E isto é uma coisa que também é muito importante para o nosso cérebro, para a manutenção do nosso bem-estar mental. É todos os dias tentar aprender qualquer coisa nova. Pode ser uma coisa muito simples. Pode ser mudar a escova de dentes de mão. Pode ser, não sei se já repararam, quando saímos da cama, colocamos sempre o mesmo pé no chão, em primeiro lugar. Experimentem colocar o outro pé. Experimentem fazer sempre qualquer coisa diferente, todos os dias. Ok, podemos soltar. Podemos voltar então aqui um bocadinho mais à apresentação. Ora, partilhar. Ok, então passando adiante, vou falar um bocadinho sobre o mindfulness. Deixem-me ver como estamos de tempo. Eu gostava também depois de lhes dar aqui a oportunidade de fazermos uma pequena prática. Ok. Então, para falar de mindfulness, o termo em português costuma ser traduzido como atenção plena ou consciência plena, porque tem muito a ver com isto, com consciência, com trazer consciência à nossa vida, trazer atenção. Então, vou pegar aqui na definição de Jon Kabat-Zinn, é o autor do programa de 8 semanas de redução de ansiedade e de stress, e é o grande pai do mindfulness no Ocidente. Ele é o responsável por esta divulgação e por este sucesso do mindfulness entre nós, no mundo ocidental. Ele criou um programa de redução de ansiedade e stress, já vai para 40 anos, é um programa mundialmente reconhecido e que tem assim consegue ir ao encontro assim do alívio do stress e o alívio para muitas condições médicas que o sistema convencional não conseguia para lá de dar algum alívio através de medicação. Então foi substituir o T pelo C, ou seja, a medicação pela meditação, no fundo, passo o trocadilho. Então, a definição de Jon Kabat-Zinn fala aqui de que mindfulness é esta consciência que surge quando tomamos atenção intencionalmente no momento presente sem julgamento. Então é uma coisa muito simples, mas difícil. Difícil no sentido em que todos nós estamos viciados em estímulos. A nossa mente está completamente dispersa. A maior parte de nós tem uma dificuldade enorme em manter o foco numa só coisa. Podemos fazer aqui uma pequena experiência. Vou convidá-los a levarem a vossa atenção aos pés neste momento. Tentem levar a vossa atenção às sensações nos pés. E vamos manter aí o foco da atenção.
é muito provável que ao fim destes 10 segundos, provavelmente ao fim destes 10 segundos já houve várias pessoas que se distraíram, que já ficaram perdidas em pensamentos. Isto é uma experiência muito, muito comum. Eu vou-lhes pedir que guardem as partilhas para o final, por uma simples razão, é porque eu estou a fazer a gravação e então se houver pessoas a partilhar pelo meio, vão aparecer na gravação. Então peço que se tiverem dúvidas ou partilhas que queiram trazer, vamos guardá-las para o fim desta apresentação, ok? Eu vou guardar aqui uns minutos no final, quem queira depois partilhar, trazer assim, questões, dúvidas, é convidado e é encorajado no final a trazer essas questões. Então, como provavelmente notaram, ao fim de uns segundos a nossa atenção dispersa-se. Já damos por nós, estamos a pensar, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Ou tenho que ir preparar a lista de supermercado, ou preciso mandar um e-mail a esta pessoa, ou quando sair daqui vou cozinhar aquilo, vou comer o outro, vou cozinhar aquilo, vou comer esta refeição. Isto é perfeitamente natural, isto é o que acontece com todos nós. Então a dificuldade não está em escolher onde colocar a atenção. E se nós conseguimos levar a nossa atenção para onde queremos, agora mantê-la lá estável é uma competência que precisa de ser treinada. É como ir ao ginásio e fortalecer um músculo. O músculo da atenção plena precisa de ser treinado. Isto traz vantagens gigantes. Só pelo facto de não estarmos a levar a atenção constantemente a alimentar esta proliferação de pensamentos, só por si já traz um alívio enorme. Só o facto de podermos parar e sair desta agitação mental já tem um impacto enorme, um impacto benéfico no nosso sistema nervoso. Então, depois, uma das pautas também é intencionalmente. Portanto, estamos a trazer esta atenção ao momento presente intencionalmente. Então, tem que haver mesmo uma vontade, uma intenção clara de estarmos a levar a nossa atenção ali e mantê-la momento a momento. Isto é difícil também, requer treino. É uma coisa que precisamos de treinar, precisamos de desenvolver. E depois, no momento presente, não é focar no que aconteceu lá atrás, não é perdermos em pensamentos acerca da vida lá atrás, nem acerca do futuro, sobre o que é que poderá vir a ser. Isso normalmente é a origem do agravar da nossa ansiedade. Isso é o que vai proliferar os nossos ciclos de stress e de ansiedade. Então, trazer a atenção ao momento presente é quase como se puséssemos um travão a fundo neste ciclo de reatividade ao stress. É quase como se estivéssemos a sair um bocadinho daquela rodinha de hamster em que estamos sempre a correr, sempre a tentar chegar a alguma coisa, tentar conquistar, tentar cumprir, tentar, enfim, fazer muito no modo de fazer, muito no modo de fazer coisas, de conquistar, tentar resolver, tentar controlar. Então a proposta aqui passa por sair deste modo de fazer e vir mais para um modo de ser, modo de estar. Passa mais por sentir a vida, não tanto pensar a vida ou controlar a vida. E depois a pauta final é sem julgamento. E isto é dificílimo. É muito difícil nós notarmos qualquer coisa e não julgarmos logo ou criticarmos. E se calhar o convite aqui até nem é tanto não julgar, o convite aqui é mais não levar tanto a sério os nossos julgamentos acerca de tudo e mais alguma coisa. E isto é algo também que, no fundo, se traduz num treino relacional. Nós, com a meditação, com o mindfulness, estamos a desenvolver um treino em que estamos a construir uma relação connosco mesmos. Estamos a aprender a relacionar-nos com a nossa experiência e connosco mesmos, com aceitação, com curiosidade, com abertura, com amabilidade, com gentileza. E isto é um treino de competências afetivas, relacionais, que é para levar para as outras relações também. Isto depois tem um impacto não só connosco, como nas relações com os outros. Ok, andando um pouquinho mais para a frente, então como é que se pratica o mindfulness? Já percebemos que é um treino de atenção, um treino de atenção muito particular. Então, como é que isto se pratica na prática? Como é que se desenvolve? Então, há o que se chamam as práticas formais, e a prática formal mais utilizada e mais, se calhar, mais produtiva não é a melhor palavra, se calhar a mais eficaz para desenvolver o mindfulness será talvez a meditação.
será o reservar mesmo um tempo e um espaço da nossa vida para pararmos e estarmos ali só a notar a nossa experiência. E este workshop é muito curtinho para eu os ensinar a meditar. Qualquer um destes temas, seja a meditação, mindfulness ou a ansiedade, requeria estarmos aqui horas a desenvolver o tema, e em particular a meditação, porque é uma coisa muito vivencial e que requer prática, partilha, colocar questões, irmos levar novamente para a prática, vermos pela nossa experiência se faz sentido, o que é que está a acontecer. É um processo construtivo, mas muito vivencial também. E é difícil, em tão pouco tempo, conseguir trazer-lhes esta prática e ensiná-los a meditar. O objetivo deste workshop não é esse, mas vamos daqui a pouco fazer uma pequena experiência, digamos assim. Depois o movimento consciente também é uma forma excelente de desenvolvermos o mindfulness, em particular para as pessoas que têm dificuldade em estar quietas, porque há muitas formas de desenvolvermos mindfulness. A meditação poderá ser de uma forma estática, sentados ou deitados, poderá ser de pé. A postura não é assim tão importante. Podemos praticar o mindfulness em qualquer postura, mas há pessoas que depois têm muita dificuldade em estarem a notar o momento presente com o corpo muito quieto. Acaba por criar muita agitação, muita inquietação. Então, para essas pessoas, funciona melhor práticas com movimento. Práticas do género do yoga, ou práticas até mais simples. Daqui a pouco já vamos fazer aqui alguma prática, alguns movimentos conscientes para terem uma ideia do que estou a falar. Ou até mesmo a meditação a andar, a caminhada consciente, também é uma forma de desenvolver mindfulness. E depois há as práticas informais, que podemos fazer no nosso dia-a-dia, nas tarefas do dia-a-dia. Refiro-me, por exemplo, escovar os dentes com atenção plena. Muitas vezes nós estamos a escovar os dentes e estamos perdidos em pensamentos, estamos em piloto automático. Muitas vezes quando vamos a pé de um sítio que conhecemos para outro sítio que conhecemos, não sei se já tiveram esta experiência, mas acontece-me por vezes ir em piloto automático. Então chego ao destino, nem sequer sei como é que lá cheguei. Então a proposta aqui é fazer a vida mais consciente, ou seja, trazer esta intenção clara de sintonizar mais com os sentidos e de estar mais presente ao que está a acontecer momento a momento. Trazer a atenção principalmente ao corpo, porque o corpo é uma excelente âncora para a nossa atenção. Então isto pode ser feito nas tarefas do dia a dia. Nós podemos até estar a trabalhar ao computador e decidir fazer uma pausa e trazer a atenção ao corpo, notar, por exemplo, o contacto dos pés com o chão, notar o contacto com a cadeira, notar a respiração, fazer uma ou duas respirações conscientes, notar como a respiração traz aqui uma série de sensações ao corpo, ou até mesmo tocar as mãos uma na outra, notar as sensações. Isto é uma coisa muito simples, lá está, tal como falava aqui na definição do mindfulness, mas a verdade é que isto é difícil no sentido em que nós estamos muito viciados na distração. As nossas mentes estão completamente viciadas em estímulos. E para quem trabalha com tecnologia, isto ainda é mais presente, uma vez que as tecnologias e a forma como funcionam as tecnologias que acabam por nos trazer vários convites a cativarem a nossa atenção. Nós, quando estamos a navegar na internet, há sempre uma série de janelas que vão saltando, links que chamam a atenção, imagens que tentam capturar a nossa atenção. E isto tem um efeito na nossa mente. A nossa mente torna-se completamente viciada no próximo estímulo, na próxima coisa, no próximo pedaço de informação. Então é claro que é difícil contrariar este hábito, mas o preço a pagar se nós não fizermos um treino de trazer alguma sanidade mental, no sentido de haver uma certa higiene mental, haver até uma certa possibilidade de digerir os conteúdos. É um bocado como se estivéssemos no dia-a-dia sempre a comer coisas, sem dar uma pausa, sem haver uma pausa para digerir aquilo que estamos a consumir. Então nós precisamos desta pausa, tal como o corpo precisa de pausa também para digerir e para repousar e para se autorregular.
A nossa mente precisa também destas pausas, precisa de momentos em que sintoniza com o momento presente, em que está mais no corpo, mais no sentir e não tanto aqui em cima na proliferação dos pensamentos. Os pensamentos são muito úteis e são importantes, mas quando dedicados a coisas muito concretas. Há até aquele ditado que diz que a mente é um excelente servo e um péssimo patrão. É qualquer coisa deste género. Vou interromper novamente aqui o compartilhamento para lhes propor aqui um bocadinho de prática. Então, se tiverem a possibilidade, vou convidá-los a levantarem-se. Eu vou desviar aqui a cadeira. Se não tiverem espaço ou não tiverem essa possibilidade, podem ficar sentados, mas vou convidá-los a trazerem uma certa curiosidade. Então, a ideia é, de pé, irmos convidando a atenção a vir ao corpo. E como é que fazemos isso? Vamos trazer algum movimento. O movimento ajuda normalmente a que a nossa atenção se interesse. Então vamos começar por fazer este movimento simples de rodar os ombros. Vamos trazer os ombros para cima, depois rodar para trás, abrindo o peito. E vamos fazer com um movimento um pouco mais lento do que seria assim o nosso hábito. O movimento lento ajuda-nos também assim a desacelerar. E vamos tentar manter o nosso foco de atenção nas sensações. Vamos notar a fricção da roupa na pele, vamos notar os músculos que estão assim a ser usados neste movimento. E sempre que a nossa atenção se perder, sempre que notarem que se distraíram, experimentem levar a atenção novamente ao corpo. Convidem a atenção a regressar. É necessário renovar esta intenção de estarmos presentes. Ok, podemos voltar à postura neutra. Agora com as mãos assim na cintura, vamos rodar um pouquinho a bacia, os pés à largura da cintura. E vamos agora levar a nossa atenção aos pés. Então notem as solas dos pés. Notem como as sensações estão sempre a mudar. As sensações da pressão do nosso peso. Ora estão num pé, ora estão no outro. Então vamos tentar manter uma continuidade de atenção. E não é fácil, ao fim dos momentos vamos dar por nós já perdidos em pensamentos. Sempre que notarmos que nos distraímos, podemos até sorrir internamente ou tomar consciência de que a nossa mente já nos levou assim a passear novamente. Mas vamos escolher aí nesse momento trazer de volta a atenção ao corpo, de volta aos pés. E depois podemos notar também as pernas, os músculos que vão sendo ativados, as articulações que permitem este movimento. E a ideia não é pensar acerca de todos estes componentes, a ideia é sentir. Vamos sentir desde os tornozelos, joelhos, ancas, vamos sentir os músculos. Vamos fazer um movimento um pouco mais lento do que seria o nosso hábito. Quando o corpo desacelera, isto é um convite a que a mente também possa desacelerar. Quando desaceleramos, sentimos mais a vida também. Mais fácil sentir a vida quando começamos assim a desacelerar. Quando estamos numa grande correria na nossa vida, é difícil perceber o que é que estamos a sentir. Ok, podemos voltar à postura neutra. Agora vou convidá-los a usar as mãos assim para uma mão massajar a outra. Mas assim com uma atitude gentil, por um lado, e curiosa. Vamos levar toda a nossa atenção às sensações que surgem, quase como se estivéssemos a descobrir a mão pela primeira vez.
Imaginem que nunca tinham sentido a mão. Então vamos trazer esta curiosidade, esta mente de principiante. E vamos notar as sensações. Ao mesmo tempo vamos trazer uma certa amabilidade. Uma mão está a cuidar da outra, com gentileza. E notem a temperatura das mãos, notem se estão à mesma temperatura ou a temperaturas diferentes. Notem a textura de diferentes partes da mão. Notem como a textura na palma da mão é diferente da textura nas costas da mão, ou até mesmo das unhas. Então esta é uma das atitudes a desenvolver também, a curiosidade. E depois podemos alternar, a mão que estava a cuidar passa a ser a cuidadora. É um bocadinho também como na vida, não é? Precisamos de ir alternando e equilibrando, sermos cuidadores ou de vez em quando precisamos de ser cuidados também. E vamos levando a nossa atenção às sensações, vamos notando as sensações e sempre que nos distrairmos, convidamos a atenção a regressar. Com gentileza, a ideia não é tentar forçar ou controlar a nossa mente. Desenvolver mindfulness não tem a ver com controlar os pensamentos, não tem a ver com controlar a nossa experiência. É mais permitir. Há uma motivação, há uma intenção de estar presente, mas se nos distrairmos, ok, notamos que nos distraímos e gentilmente trazemos a atenção de volta. Quase como se estivéssemos assim a trazer uma criança pela mão. Ok, podemos voltar então a sentar, tentando manter este contacto com o corpo. Vamos sentar e vou convidá-los assim a encontrarem uma postura confortável, com os pés bem assentes no chão, com o corpo bem apoiado. Fazer aqui só uns minutinhos de prática de meditação. Lembrem-se que a qualquer altura podem interromper a prática, podem fazer a prática de olhos abertos ou fechados, consoante seja mais confortável para vocês. E então, a minha proposta é começarmos por fazer 2 ou 3 respirações mais profundas, assim para soltar alguma tensão que esteja presente no corpo. Tentar que o corpo se possa entregar à gravidade, deixar que o corpo se entregue, mas ao mesmo tempo necessitamos de estar em contacto com a nossa energia. Precisamos de energia para notar o que está a acontecer. E podemos ir começando por dar as boas-vindas a nós mesmos, internamente. Experimentem dizer a vocês mesmos internamente um olá, quase como se estivéssemos assim a acolher assim, uma pessoa querida que já não víamos há muito tempo. Então, estamos a acolher-nos a nós mesmos. E vamos convidar a nossa atenção a vir ao corpo. Em particular, vamos notar assim a totalidade do corpo, notar a postura em que nos encontramos. Vamos notar o contacto dos pés com o chão. Vamos notar o apoio da cadeira. E depois vou convidá-los a levar a atenção assim à parte do corpo em que seja mais confortável para vocês acompanhar a respiração. Para algumas pessoas poderá ser assim na zona das narinas, assim nesta zona aqui das narinas e logo abaixo das narinas. Para outras pessoas poderá ser na zona do peito. Para outras pessoas poderá ser talvez na zona da barriga.
E para algumas pessoas poderá não ser assim muito bom a respiração, poderá ser melhor colocar a atenção se calhar nas mãos ou nos pés. Então tentem perceber onde é que será mais benéfico agora colocar a atenção, de forma a acompanhar a respiração, mas de forma também a haver uma certa estabilidade. E não precisamos de controlar ou interferir com a respiração. Vamos respirar de forma natural. Vamos deixar que o corpo faça aquilo que sabe fazer. O corpo sabe exatamente como respirar. E vamos dando espaço a esta respiração para que se possa fazer de forma natural. O convite aqui é só observar. O convite é irmos para o lugar do observador e notar o corpo a respirar. Não há nada para controlar, nada para fazer, simplesmente notar. E à medida que vamos terminando esta prática, gostava só de lhes ler aqui umas palavras de um poeta que se chama David Whyte. Ele diz assim: chega, estas poucas palavras chegam. Se não estas palavras, esta respiração. Se não esta respiração, este sentar aqui. Esta abertura à vida que nos recusamos outra e outra vez. Até agora. Até agora. Então podemos ir terminando a prática, começando novamente, se calhar mexer um pouquinho as mãos e os pés, voltando a abrir os olhos, para quem estava de olhos fechados. E vamos experimentar olhar assim um pouco à nossa volta, notar as formas e as cores, tentar trazer ainda este olhar de curiosidade, tentar encontrar alguma coisa que nunca tenham visto antes. Apesar de se calhar de ser um espaço que já conhecem, tentem encontrar qualquer coisa nova, qualquer coisa que nunca tenham prestado atenção. Ok, vou voltar então aqui a compartilhar a tela, trazer só mais um ou dois slides, para falar aqui um bocadinho sobre possíveis benefícios do mindfulness, ou podemos falar também aqui de efeitos secundários, uma vez que o mindfulness vem de uma tradição milenar, que é o budismo, e não só no budismo, como em muitas outras tradições espirituais, a meditação sempre foi usada como um veículo de crescimento espiritual e, enfim, todos estes benefícios que vão desde a redução do stress à, enfim, melhoria da memória, melhoria da regulação emocional, tudo isto foi visto como efeitos secundários ou consequências, não tanto o objetivo da prática em si. Mas a verdade é que com as vidas atarefadas que o comum ocidental, o comum ser humano como nós, que levam vidas cheias de afazeres e responsabilidades, e com às vezes níveis elevados de stress, a verdade é que o mindfulness é assim uma ferramenta poderosíssima para nos ajudar a lidar e a gerir a ansiedade. Então há vários benefícios que têm sido comprovados ao longo dos últimos 40 anos principalmente, e em particular desde que foi criado o programa de 8 semanas, MBSR, porque esse programa foi o que foi assim a semente que levou a curiosidade científica a debruçar-se sobre
os efeitos da meditação no ser humano. Então, desde o início começaram a ser encontrados vários tipos de benefícios, desde a redução de stress e ansiedade, redução e prevenção de doenças autoimunes, melhoria da tensão arterial, redução de processos inflamatórios, ajuda a prevenir até recaídas em depressão, a melhoria da regulação emocional, a melhoria das capacidades cognitivas, a melhoria das competências sociais e o aumento dos sentimentos de afiliação, ou seja, as nossas competências sociais, o nosso nível de empatia e de compaixão pelo outro também é melhorada com a prática da meditação. E até a longevidade. É engraçado que houve um estudo que foi feito, saiu um artigo científico acerca do efeito da meditação no nosso material genético, em particular nos cromossomas. É uma parte que eu não sou especialista desta área, mas parece que é uma parte dos cromossomas que vai perdendo o comprimento à medida que a nossa vida vai decorrendo e à medida que as nossas células se vão reproduzindo. Então, de reprodução em reprodução celular, parece que aquele comprimento daquela parte dos cromossomas ou dos genes, não tenho bem a certeza, isto é algo que eu não domino, mas parece que esse comprimento vai diminuindo. E com a prática do mindfulness, com a redução do stress e da ansiedade, o comprimento é preservado mais tempo. Então isto aumenta a nossa longevidade também. Há várias formas que acabam por trazer benefícios com a prática da meditação mindfulness. E eu gostava de chamar a atenção para uma em particular, que é a redução da ansiedade e do stress e da inflamação. Portanto, quando nós reduzimos a ansiedade que estamos a sentir, quando o nosso sistema nervoso não está naquela resposta de luta ou fuga, todos os processos inflamatórios do nosso corpo têm uma tendência a reduzirem-se. E isto é conseguido com aquela resposta de relaxamento que é natural no nosso corpo, que é aquela capacidade que o nosso sistema tem depois de se autorregular, de se autorregenerar. E muitas vezes nós não damos oportunidade a que o nosso sistema se regenere porque estamos sempre numa ativação constante. Então, daí esta proposta de parar um bocadinho, para escutar a vida, para sentir, não aqui em cima de forma pensada, mas sentida mesmo. Então, há aqui esta panóplia gigante de artigos científicos, já ultrapassam os 6.500. Para quem tenha curiosidade assim, acerca desta faceta mais científica dos efeitos do mindfulness, convido-os a irem a este site, goamra.org. Convido-os também a ver um documentário muito interessante que fala desta ligação mente-corpo e dos efeitos benéficos também destas práticas do mindfulness. Este documentário chama-se The Connection. Está disponível no YouTube gratuitamente. De qualquer forma, vão receber um e-mail no final deste workshop com o link para a gravação destes conteúdos e mando-lhes lá também este link para este vídeo, para este documentário. Gostava apenas também de aproveitar para passar aqui a publicidade de um programa que eu vou ensinar, vou facilitar, digamos assim, que vai começar em fevereiro. Portanto, é um programa de redução de ansiedade e stress que vai começar a 19 de fevereiro e tem a oportunidade de conhecer os conteúdos do programa nesta sessão de apresentação que vai decorrer de hoje a 8 dias. Portanto, no próximo sábado, dia 5, à mesma hora, às 10 horas. E para isso precisam de se inscrever no site Compassivamente. E então, nesta sessão, vou falar sobre os conteúdos do programa de redução de ansiedade e stress, o MBSR. Este programa que é reconhecido mundialmente. E se tiverem curiosidade, se for uma coisa que lhes fizer sentido, tudo isto que tenho estado aqui a falar, sobre ansiedade, sobre mindfulness, deixo-lhes então o convite de virem conhecer o programa das 8 semanas. Ok, volto aqui a interromper aqui os slides. Vou convidá-los novamente a fazer assim 2 ou 3 respirações profundas, trazer novamente a atenção mais ao corpo. Notem o corpo desde os pés, pernas, cintura, tronco, braços e mãos, pescoço, cabeça, totalidade do corpo. Tentem ter assim mesmo assim, uma percepção clara assim, das fronteiras do corpo.
Ok. Importante fazermos aqui novamente uma pausa para que não seja aqui um chorrilho de informação. Eu sei que foi muita coisa, tentei passar aqui muitos conceitos e é importante isto não ficar tudo muito aqui mental. E por isso a importância de voltar a regressar ao corpo, voltar a este refúgio, este santuário que é o corpo. Eu neste momento vou parar então a gravação